Oi, gente, eu sou a Dani Bertolo, vou falar com vocês sobre um livro que toca meu coração, é o meu livro favorito da vida. Ele se chama O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Gente, se você ainda não viu nada sobre isso, não conhece nada sobre essa história, eu recomendo que você não busque pelos filmes e pela novela. Vá até o livro, faça a leitura, é um livro curto e traz uma emoção tremenda. Quem leu já esse livro comigo aí pelas escolas, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes nós choramos fazendo essa leitura? Então, gente, eu vou dividir a minha fala hoje em duas partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o livro e depois eu vou falar um pouco sobre os diários de leitura, que é um projeto de leitura que eu realizo há alguns anos nas escolas em que trabalho. Em relação ao livro, ele realmente é o meu favorito da vida. Eu já li inúmeras vezes esse livro por conta do projeto do diário de leitura, mas, independentemente disso, eu o escolho justamente por saber que é impossível não gostar desse livro. É impossível não se apaixonar pelo Zezé, que é o protagonista da história. O Zezé é esse menininho de 5 anos que ele faz parte de uma família muito humilde, muito pobre mesmo, e a gente vai conhecendo no decorrer da história todas as mazelas pelas quais o Zezé passa e também a família dele. É uma família grande, eles são ali na história, nós temos 5 irmãos que aparecem porque existe alguma situação de irmãos que foram dados, inclusive, para ter uma melhor condição de vida. E a gente então vai conhecer a história desses 5 irmãos, mas principalmente a do Zezé. A gente vai conhecer também o pai, a mãe do Zezé. Vamos conhecer também a avó do Zezé e o vô. E também a gente vai conhecer um amigo do Zezé, que é o português. A história se passa basicamente com o Zezé e o seu pé de laranja lima, que é sim efetivamente uma árvore, certo? Lembrando que todas as conversas que o Zezé tem com essa árvore, a gente tem que ter em mente que é o Zezé com a imaginação dele, certo? Lógico, a gente está lendo o livro, tem certos momentos que a gente até esquece que o pé de laranja lima é uma árvore, a gente pensa que ele está personificado ali mesmo, porque ele fala, ele tem personalidade, mas né, não podemos esquecer que tudo é a imaginação do Zezé. Então o Zezé tem 5 aninhos e é um daqueles meninos bem peraltas. Quem é professor aí sabe que de vez em quando a gente encontra umas crianças assim, muito agitadas, muito peraltas, soltas na vida. No caso do Zezé, ele não tem muita orientação familiar, né? Não estou julgando a família do Zezé, eu até entendo, o contexto deles é muito difícil e talvez eles nem tenham uma formação adequada para serem bons pais, né? Por mais que eles queiram ser. Então existe toda uma questão de Zezé estar largado, eu costumo falar, na vida, sendo criado pela rua, e diante disso ele vai reagindo e agindo da forma que ele acha que é adequada. E nisso ele apronta muito, ele faz coisa errada mesmo, ele mesmo fala, e todo mundo briga com ele, e parece simples. Falando assim, parece, ai, que história simples, mas não é. Ela é extremamente complexa, extremamente singela. Se essa história não tocar o seu coração, eu não sei o que é que vai tocar, tá? Eu não quero falar muito sobre a história, eu não vou contar de forma linear, início, meio e fim. Eu quero que você faça a leitura quando possível, inclusive recomendo que você não busque novela, filme, antes de fazer a leitura do livro. Porque tem coisas que somente lendo o livro você vai sentir. Nenhum filme, nenhuma novela vai ser capaz de tirar as emoções que o livro tira. E a linguagem, gente, não se preocupe com isso, é uma linguagem muito simples, é o Zezé narrando em primeira pessoa, muito simples mesmo, qualquer um entende. Faço uma observação que o Zezé, como ele tem essa personalidade meio solta, ele solta uns palavrões aí de vez em quando, pode ser então que precise de alguma mediação. Ele é bem boca suja. Certo? Mas isso não chega nem a ser um defeito, ao meu ver. Eu acho que isso é o reflexo apenas da realidade dele. Bom, gente, a história então é basicamente essa. A gente tem um menino de 5 anos que vive uma situação de muita humildade, de muita tristeza, de muito sofrimento. E o Zezé, ele não tem essa orientação familiar que ele precisa ter, ele também não tem muita demonstração, não ocorre muita demonstração de afeto por parte da família em relação a ele, excetuando uma irmã dele que se chama Glória, que a gente percebe que a Glória tem uma delicadeza, uma singeleza que os outros não têm.
A partir disso, o Zezé então tem esse amigo, que é o Pé de Laranja Lima, e que ele conversa muito, ele brinca no mundo da imaginação dele, então o Pé de Laranja Lima se torna o seu melhor amigo e cresce junto com ele. E depois o Zezé acaba fazendo uma nova amizade, que é o português, e assim, é incrível a história do Zezé com o português, é muito bonita mesmo. Em relação aos diários de leitura, eu faço há muitos anos um projeto, o nome é exatamente esse, Diário de Leitura, em que os meus alunos acompanham a leitura desse livro. Não necessariamente deste livro, mas este é o livro que eu mais levo. Eu já li também com os meus alunos Alice no País das Maravilhas, As Aventuras de Tom Sawyer, eu li Assassinato no Expresso do Oriente, então eu não lembro mais o que eu já fiz de leitura. Li Ariano Suassuna, mas principalmente eu li O Meu Pé de Laranja Lima. Por quê? Porque eu acredito que quando você começa um projeto desse, você precisa primeiramente acertar no livro. Precisa ser um livro cativante, que vá chamar atenção, que vá prender a atenção dos alunos, que os alunos se sintam parte daquela história. E para mim nunca deu errado usar Meu Pé de Laranja Lima. A gente sempre sai emocionado da leitura dessa obra. Enfim, a primeira coisa que você deve fazer então é escolher a sua obra, e fica a minha recomendação que seja o Meu Pé de Laranja Lima primeiramente, mas pode ser qualquer obra aí que você goste, que você ache que vai conquistar seus alunos. Então assim, enquanto eu estou lendo a obra, o aluno vai registrando o que ele entende da história. Eu costumo falar que eles façam um resumo, então eu proíbo, eu coloco algumas regras que cada professor pode fazer do seu jeito, inclusive, mas as minhas regras são, eles não podem fazer cópias do livro, fica proibido, exceto se for algo fundamental para que eles narrem aquele trecho, né? Eles também não podem usar discurso direto, porque é um resumo, eles têm que contar o que aconteceu e não reproduzir as falas, e isso já ajuda bastante o aluno entender e desenvolver essa noção de discurso direto e indireto. E eles também têm um mínimo de linhas, né, gente? Se a gente não coloca um mínimo de linhas, a gente não tem trabalho, a gente já sabe como que é lidar com criança e adolescente, pré-adolescente, já sabe como funciona. Então eu coloco ali um mínimo de linhas, eu começo com 10 linhas, é bem pouquinho. Porque não é o objetivo que eles passem a aula inteira escrevendo. O objetivo é que eles consigam entender, registrar o que entendem o mínimo possível e que atenda o que a gente precisa ali, que é o resumo do que aconteceu naquele trecho lido. Então eu coloco 10 linhas, depois no segundo trimestre eu aumento para 15 linhas, vai de professor para professor, de turma para turma, são regras que cada um pode criar de acordo com o seu contexto. Veja bem, quando eu trabalho com o sexto ano, eu diminuo a quantidade de linhas e eu peço que eles façam também um desenho que ilustre aquilo. Por quê? Gente, tudo é estratégia. Enquanto ele está ali finalizando o diário dele, enquanto esse aluno de sexto ano, que a gente sabe que é agitado, está fazendo o seu desenho, é um tempo que eu, como professora, consigo passar e olhar os cadernos sem que vire aquela algazarra na sala. Então, é bom, vai fazer bem para o aluno. Se expressar pela linguagem não verbal também é uma forma de construir texto e ao mesmo tempo me ajuda na abordagem, na condução da aula, para que não ocorra nenhum tipo de bagunça. Então são amarras que a gente vai fazendo, que às vezes dá certo, às vezes não dá, mas dá certo, tá? Então quando eu pego o sexto ano, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou pôr um videozinho aqui do lado, para vocês verem um diário de leitura de um aluno de sexto ano. Nesse texto você vai perceber que tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. As duas com o mesmo objetivo, um resumo do trecho que foi lido no dia, certo? E também perceba o capricho desse caderno. Lógico que eu selecionei para vocês um caderno lindo, né, que se destaca, mas nem sempre é assim. Só que todos fazem. Eu sempre fico satisfeita, inclusive eu faço valendo nota 100, como se fosse uma avaliação. Geralmente aí por bimestre a gente consegue fazer no mínimo uns 10 diários, umas 10 aulas de diário de leitura. Então eu faço esses diários valendo 100 pontos, por que não? Eles ficam atentos, prestam atenção, dialogam, não tem um porquê eu não valorizar. E essa nota ajuda também um pouquinho, porque a gente sabe que às vezes uma prova que exige a compreensão de um conhecimento mais sistematizado, nem todo mundo consegue ir bem. Então esse trabalhinho acaba dando uma ponderada, uma ajudada na nota, que é uma coisa muito boa. Vale nota comigo sim. Então, basicamente, o diário de leitura é isso. É uma professora que faz a leitura de um livro para seus alunos e os seus alunos vão redigir ali uma espécie de resumo que dentro de algumas regras que cada professor vai determinar.
Eu vou deixar o link de um texto que eu fiz explicando o passo a passo do diário de leitura aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar esse link, você pode fazer a leitura ali de forma mais calma, porque às vezes a minha fala aqui não pode não ter ficado tão linear. E você vai entender melhor como funciona. O que eu posso dizer é que se eu estou fazendo há tantos anos isso é porque efetivamente está dando certo. Então, não pensem que os alunos ficam apenas olhando para mim durante a leitura. Eles relatam que eles também acompanham a leitura no quadro. Alguns dizem que não, que eles olham somente para mim a leitura, porque eu acabo fazendo um trejeito ou outro, então eles ficam ali olhando para mim. Mas muitos também relatam que não, que preferem acompanhar a leitura ali que está sendo projetada na lousa. Então é muito útil mesmo que você tenha o projetor para fazer esse tipo de trabalho também, certo? E melhor ainda se você puder comprar uma caixa de livros em que cada um vai ter um livro aí para acompanhar a leitura. Melhor ainda, gente, nem se fala. Então essa é a minha experiência que eu compartilho. Primeiro, a indicação da leitura desse livro como o meu favorito da vida. E segundo, como o projeto de diário de leitura como uma ferramenta muito útil para a gente poder tentar conquistar esses alunos para a leitura, né? Tem aluno que não leu livro nenhum na vida, saiu da escola e não leu um. Eu falo para eles, pelo menos um livro na vida vocês vão ler. Então não dá mais para falar que nunca leu nada, nem que seja junto comigo, né? Eu gostaria de mostrar para vocês também um diário de leitura recente de uma aluna de 9º ano, a Heloísa, né? Obrigada, Heloísa, ela filmou para eu poder colocar aqui no vídeo. Então eu pedi que ela mostrasse o diário de leitura na sequência que ele é feito. Por quê? Porque eu não peço para fazer caderno separado, embora eu não proíba. É interessante que o diário de leitura seja feito na sequência do conteúdo. Ele faz parte da sua rotina semanal, então não importa se tem um conteúdo gramatical e na sequência você para e faz um diário de leitura, depois você retoma aquele conteúdo gramatical. Não importa, o importante é que ele esteja ali como uma atividade do cotidiano desse aluno. E olha, gente, pare e pense quantas produções textuais esse aluno acaba fazendo. E então, nesse momento, eu deixo até claro que eu não faço a correção desses textos. Assim, não faço correção ortográfica, gramatical, não. Eu passo dando o visto e eu dou uma olhada, basicamente, se eles estão usando a terceira pessoa, se eles não estão usando o discurso direto, a quantidade de linhas, dou uma lida em uma parte ou outra para ver se estão efetivamente fazendo resumo, para que eu possa também dar aconselhar, dar instruções, ensinar também alguma coisa em relação a isso. Então não dá para fazer uma correção detalhada desse tipo de trabalho, não é o objetivo também. Imagina, é muito texto. E ok, não é por isso que eles não capricham, tá, gente? Porque você sempre vai ter um aluno que não vai caprichar, mas você sempre vai ter uma maioria que vai fazer com gosto, independentemente se vale nota, se a professora vai ler ou não, tá? Nós temos muito mais alunos dedicados e caprichosos na escola do que o contrário. Nós temos que ter esse olhar otimista, a gente tem que dar mais evidência para o que a gente tem de bom, que é esse aluno que está ali dedicado, querendo aprender, e por vezes você acaba conquistando um que não tem essa dedicação toda, e é nesse momento, em atividades especiais como essa, que você acaba conquistando esse aluno. Então, assim, gente, eu agradeço muito quem ficou até aqui comigo, ouviu minhas ponderações, e se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aí nos comentários que eu respondo, sem problema nenhum. Agradeço todos, se tiver algum aluno aí que já passou pelos meus diários de leitura e quiser compartilhar com a gente a sua experiência, eu recebo muitos agradecimentos de pais de alunos falando que, nossa, meu filho vem me contar sobre um livro, isso e aquilo. Essa semana mesmo uma aluna falou, ai, prof, eu cheguei em casa e eu contei para minha mãe porque eu estou indignada com isso que aconteceu. E isso é muito bacana saber que o livro, essa aula de leitura, acaba extrapolando as paredes da sala de aula, né? Então, se alguém quiser compartilhar com a gente a experiência que teve, ou até fazer alguma sugestão para melhoria, ou relatar também um modo um pouco diferente que trabalha e para que a gente possa ter mais informações e mais possibilidades, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada e fica aí a recomendação, não esqueça O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos.